O segredo do silêncio. Como os fortes vencem sem pedir permissão. Existe uma pergunta que pode mudar completamente a maneira como você enxerga sua vida. Por que algumas pessoas parecem conquistar tudo o que desejam sem fazer alarde, enquanto outras falam de grandes sonhos durante anos, e nunca saem do lugar? Olhe ao seu redor. Vivemos em um mundo onde todos querem aparecer. As pessoas publicam suas metas antes mesmo de dar o primeiro passo. Compartilham ideias, anunciam projetos, prometem mudanças e buscam aprovação de desconhecidos. Existe uma necessidade constante de provar valor, de convencer os outros de que são capazes. Mas há algo curioso nisso. Quanto mais alguém sente necessidade de mostrar sua força, menos força normalmente possui. Os verdadeiros vencedores seguem um caminho diferente. Enquanto muitos desperdiçam energia tentando impressionar o mundo, eles investem essa mesma energia em construir uma vida que, mais cedo ou mais tarde, se tornará impossível de ignorar. Eles entenderam um princípio simples, mas extremamente poderoso. O silêncio não é ausência de ação. O silêncio é o lugar onde a transformação acontece. Pense em uma árvore gigantesca. Antes que ela impressione qualquer pessoa com seus galhos fortes e sua copa imponente, ela passa anos fazendo um trabalho que ninguém vê. Enquanto todos olham para a superfície e acreditam que nada está acontecendo, suas raízes crescem em silêncio, aprofundando-se na terra, tornando-se fortes o suficiente para sustentar tudo o que virá depois. Com as pessoas acontece exatamente a mesma coisa. As maiores mudanças da sua vida nunca começam diante de aplausos. Elas começam quando ninguém está olhando. Começam na decisão silenciosa de levantar mais cedo. Na disciplina de continuar quando a motivação desaparece. Na coragem de dizer não às distrações. Na escolha de permanecer firme, mesmo quando ninguém acredita em você. Talvez você esteja vivendo um momento assim agora. Talvez exista um sonho que você guarda há muito tempo. Talvez você esteja cansado de prometer para si mesmo que na próxima segunda-feira tudo será diferente. Ou talvez você tenha percebido que, quanto mais explica seus planos para as pessoas, mais distante parece ficar de realizá-los. Se alguma dessas situações descreve você, continue ouvindo com total atenção. Porque este audiobook não foi criado para alimentar ilusões. Ele foi criado para fortalecer pessoas. Ao longo desta jornada, você descobrirá por que o silêncio é uma das maiores vantagens competitivas que alguém pode desenvolver. Você entenderá como proteger sua energia das opiniões alheias. Aprenderá por que a disciplina vale mais do que a motivação. Descobrirá como construir uma mente capaz de permanecer firme mesmo diante da rejeição, da dúvida e do medo. E, acima de tudo, compreenderá que a verdadeira força nunca depende da aprovação de ninguém. Existe uma frase que acompanhará você durante todo este audiobook. Guarde-a desde agora. Os fracos procuram reconhecimento. Os fortes constroem resultados. Repita essa frase sempre que sentir vontade de desistir. Sempre que sentir necessidade de provar alguma coisa para alguém. Sempre que pensar em abandonar um sonho porque ninguém acreditou em você. Porque, no fim das contas, não serão suas palavras que convencerão o mundo. Serão seus resultados. E eles não precisam de explicações. Precisam apenas de tempo, disciplina e silêncio. Respire profundamente. Deixe de lado tudo aquilo que distrai sua atenção neste momento. Abra sua mente. Porque a partir de agora você começará uma jornada que poderá transformar não apenas a forma como pensa, mas principalmente a maneira como age. E lembre-se durante toda esta caminhada, quanto menos você precisar provar quem é, mais próximo estará de se tornar quem nasceu para ser. Agora vamos dar o primeiro passo dessa transformação. No próximo capítulo, você descobrirá por que tantas pessoas permanecem presas à necessidade de aprovação e como essa dependência invisível impede milhares de pessoas de viverem o próprio potencial. Talvez essa seja a corrente mais pesada que você ainda carrega, sem perceber. Capítulo 1. Pare de pedir permissão. Existe uma prisão invisível que impede milhões de pessoas de viverem todo o seu potencial. O mais curioso é que essa prisão não possui grades, cadeados ou muros. Ela existe apenas dentro da mente. O nome dessa prisão é necessidade de aprovação.
Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma, mas observe sua própria vida por alguns instantes. Quantas decisões você deixou de tomar porque imaginou o que os outros diriam? Quantas oportunidades passaram diante de você enquanto esperava que alguém validasse sua escolha? Quantos sonhos ficaram apenas no papel porque você tinha medo da crítica, do julgamento ou da possibilidade de decepcionar alguém? Essa é uma das maiores armadilhas da vida. Sem perceber, muitas pessoas entregam o volante da própria existência nas mãos daqueles que jamais viverão suas consequências. Pense nisso. Quem sente o peso das suas escolhas é você. Quem acorda todos os dias para enfrentar sua realidade é você. Quem conviverá com o arrependimento ou com a satisfação das decisões tomadas será você. Então, por que tantas vezes permitimos que pessoas externas decidam o rumo da nossa caminhada? A resposta começa muito cedo. Desde crianças aprendemos a buscar aprovação. Somos elogiados quando obedecemos. Recebemos recompensas quando correspondemos às expectativas. Pouco a pouco, nosso cérebro associa aceitação com segurança. Não há nada de errado nisso durante a infância. O problema surge quando crescemos, mas continuamos vivendo como se cada decisão precisasse do aval de alguém. É nesse momento que deixamos de construir nossa própria identidade. Passamos a vestir máscaras. Mudamos nossa opinião para agradar. Escondemos nossos talentos para não chamar atenção. Silenciamos nossos sonhos para evitar críticas. E, sem perceber, começamos a viver uma vida desenhada pelas expectativas dos outros. Mas existe uma verdade difícil de aceitar. As pessoas sempre terão uma opinião. Se você tentar algo novo, haverá críticas. Se permanecer onde está, também haverá críticas. Se crescer, dirão que você mudou. Se não crescer, dirão que você desperdiçou o seu potencial. Percebe? Não existe um caminho livre de julgamentos. Então surge uma pergunta inevitável. Se você será julgado de qualquer maneira, por que não viver a vida que realmente deseja? Os fortes entendem isso cedo. Eles não gastam energia tentando convencer todo mundo. Eles compreendem que a aprovação mais importante é aquela que encontram quando olham para si mesmos no espelho. Imagine um barco parado em um porto. Ali ele está seguro. Nenhuma tempestade o ameaça. Nenhuma onda o desafia. Mas barcos não foram construídos para permanecer no porto. Foram construídos para navegar. Da mesma forma, você não nasceu para viver apenas onde todos se sentem confortáveis com suas escolhas. Você nasceu para descobrir até onde pode chegar. E isso exige coragem. Coragem para decepcionar expectativas. Coragem para dizer não. Coragem para mudar de direção. Coragem para começar algo sem garantias. Essa coragem não aparece de repente. Ela nasce de pequenas decisões. Cada vez que você escolhe agir mesmo sentindo medo, sua mente aprende uma nova lição. Ela percebe que sobreviverá à crítica, que suportará a rejeição, que continuará inteiro mesmo quando alguém discordar de você. É assim que a verdadeira confiança é construída. Não através de elogios, mas através da experiência. Existe uma diferença enorme entre confiança e validação. Quem busca validação depende dos outros para se sentir suficiente. Quem desenvolve confiança aprende a agir mesmo sem aplausos. Essa diferença muda tudo. Pense nas pessoas que mais admira. Elas chegaram onde estão porque todos acreditaram nelas. Quase nunca. Na maioria das vezes, foram desacreditadas. Foram chamadas de sonhadoras. Foram consideradas imprudentes. Algumas foram até ridicularizadas. Mas continuaram. Porque entenderam algo que poucas pessoas compreendem. A opinião dos outros nunca será maior do que a convicção de quem sabe para onde está indo. Guarde esta frase. Quem espera permissão entrega o controle da própria vida. Repita isso sempre que sentir vontade de pedir autorização para seguir um sonho. Você não precisa convencer ninguém antes de começar. Você precisa apenas decidir. Outra armadilha muito comum é acreditar que precisamos explicar tudo. Explicamos nossos planos.
Explicamos nossas mudanças. Explicamos nossas escolhas. Explicamos até aquilo que ainda nem aconteceu. Mas quem vive tentando justificar cada passo acaba caminhando mais devagar. Os fortes não vivem se explicando. Eles vivem construindo. E quando os resultados aparecem, as explicações se tornam desnecessárias. Lembre-se da águia. Ela nunca pede licença ao céu para voar. Ela simplesmente abre as asas. O vento não pergunta se ela merece. A montanha não pergunta se ela está pronta. Ela voa porque essa é a sua natureza. Talvez você também esteja esperando uma permissão que jamais chegará. Talvez esteja aguardando o momento perfeito. A aprovação da família. O incentivo dos amigos. A confiança absoluta. Mas existe uma notícia importante. Esse momento raramente existe. A maioria das grandes mudanças começa em meio às dúvidas. Começa quando você decide caminhar antes de sentir segurança completa. Porque a segurança não vem antes da ação. Ela nasce durante o caminho. Hoje, faça um compromisso silencioso consigo mesmo. Pare de pedir permissão para viver a vida que Deus, o destino ou suas escolhas colocaram diante de você. Pare de esperar que todos compreendam sua visão. Pare de tentar agradar quem nunca ficará satisfeito. Escolha agir. Escolha crescer. Escolha construir. Mesmo que ninguém aplauda. Mesmo que ninguém entenda. Mesmo que ninguém perceba. Porque um dia perceberão. Mas não pelas suas palavras. Pelos seus resultados. Se esta mensagem despertou algo dentro de você, aproveite este momento para fortalecer esta comunidade de pessoas que escolheram crescer. Deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder os próximos audiobooks, compartilhe este conteúdo com alguém que precisa ouvir esta verdade e escreva nos comentários: eu escolho agir sem pedir permissão. Escrever essa frase é mais do que um comentário. É um compromisso público com a pessoa que você decidiu se tornar. No próximo capítulo, vamos descobrir por que o silêncio, muitas vezes confundido com fraqueza, é na verdade uma das maiores demonstrações de inteligência, autocontrole e força que um ser humano pode desenvolver. Capítulo 2. A verdade sobre o silêncio. Durante muito tempo, o silêncio foi interpretado de maneira errada. Muitas pessoas acreditam que uma pessoa silenciosa é uma pessoa fraca. Pensam que quem não responde é alguém sem argumentos. Acreditam que quem não mostra seus planos está escondendo insegurança. Mas existe uma verdade que poucos entendem: o silêncio certo não é ausência de força. O silêncio certo é controle de força. Uma pessoa sem domínio próprio reage a tudo. Responde qualquer provocação. Explica cada decisão. Tenta convencer todos ao seu redor. Precisa provar constantemente que está certa. Mas uma pessoa forte escolhe onde coloca sua energia. Ela entende que nem toda batalha merece uma resposta. Nem toda opinião merece uma explicação. Nem toda provocação merece sua atenção. Esse é um dos maiores sinais de maturidade emocional. Porque controlar a própria reação é uma forma de poder. Imagine uma pessoa segurando uma vela acesa durante uma tempestade. Se ela correr desesperadamente tentando proteger a chama de todos os lados, provavelmente irá apagá-la. Mas se ela criar uma proteção ao redor da chama, caminhar com cuidado e manter o foco, conseguirá atravessar a tempestade. Sua energia funciona da mesma maneira. Cada discussão desnecessária, cada tentativa de convencer alguém, cada preocupação com o julgamento externo, é como um vento tentando apagar sua chama interior. Os fortes aprenderam a proteger essa chama. Eles não permitem que qualquer pessoa tenha acesso à sua paz. Eles não entregam seu estado emocional nas mãos dos outros. Porque entenderam uma coisa: quem controla suas emoções controla suas decisões. Vivemos em uma época onde existe uma pressão constante para se expor. As pessoas mostram conquistas, mostram relacionamentos, mostram planos, mostram cada etapa da vida. E muitas vezes confundimos exposição com evolução. Mas nem tudo que cresce precisa ser mostrado. Uma árvore não cresce fazendo barulho.
Uma montanha não se torna gigante tentando provar sua altura. A natureza nos ensina uma grande lição: as coisas mais poderosas geralmente acontecem em silêncio. Pense em um atleta treinando durante meses antes de uma competição. Ninguém vê as horas sozinho. Ninguém vê os momentos de dúvida. Ninguém vê os sacrifícios. As pessoas apenas enxergam o resultado final. A medalha. A vitória. O reconhecimento. Mas antes da conquista existir, houve um período silencioso onde aquela pessoa precisou acreditar quando ninguém estava olhando. Esse é o período que separa quem apenas deseja de quem realmente transforma. Existe uma razão pela qual pessoas fortes falam menos sobre seus objetivos. Não é porque elas não possuem sonhos. É exatamente o contrário. Elas valorizam tanto seus sonhos que preferem protegê-los enquanto ainda estão crescendo. Uma semente retirada da terra todos os dias para verificar se está crescendo nunca se transforma em árvore. Ela precisa de tempo. Precisa de cuidado. Precisa permanecer protegida. Com seus objetivos acontece a mesma coisa. Algumas ideias precisam ficar em silêncio até ganharem força. Alguns planos precisam ser construídos antes de serem apresentados. Algumas versões suas precisam nascer longe dos olhos daqueles que ainda não conseguem enxergar seu potencial. Guarde esta frase: aquilo que você está construindo não precisa da opinião de todos. Precisa da sua dedicação. Mas existe uma diferença importante. Silêncio não significa isolamento. Silêncio não significa fugir do mundo. Silêncio significa escolher conscientemente quando falar e quando agir. Uma pessoa sábia sabe que existem momentos para compartilhar. Existem momentos para pedir ajuda. Existem momentos para ouvir conselhos. Mas ela também sabe que existe um momento em que precisa confiar no próprio caminho. O problema não é ouvir outras pessoas. O problema é permitir que a voz dos outros fique mais alta do que a sua própria consciência. Imagine um comandante em uma batalha. Ele não toma decisões baseado no barulho dos soldados ao redor. Ele observa, analisa, mantém a calma. Porque sabe que uma decisão tomada no impulso pode destruir tudo aquilo que levou anos para construir. Sua vida também possui batalhas. E em muitas delas você precisará fazer silêncio para conseguir enxergar melhor. Quando a mente está cheia de opiniões externas, fica difícil ouvir a própria direção. O silêncio cria espaço. Espaço para pensar. Espaço para planejar. Espaço para crescer. Muitas pessoas têm medo do silêncio porque quando tudo fica quieto, elas precisam enfrentar a própria realidade. Precisam olhar para suas escolhas. Precisam reconhecer seus erros. Precisam perceber aquilo que estão evitando. Mas é exatamente nesse encontro consigo mesmo que acontece a transformação. Uma pessoa que nunca fica em silêncio nunca se conhece profundamente. Ela vive reagindo ao mundo. Mas aquele que aprende a permanecer em silêncio começa a escolher conscientemente o próprio caminho. Essa é a diferença entre viver no automático e viver com intenção. O silêncio também ensina uma das habilidades mais importantes da vida: observar. Pessoas impulsivas falam primeiro. Pessoas inteligentes observam primeiro. Quando você aprende a observar, começa a perceber padrões. Percebe quem realmente torce por você. Percebe quais ambientes fortalecem sua evolução. Percebe quais hábitos estão destruindo seu potencial. O silêncio abre seus olhos. Porque quando você para de tentar ser ouvido o tempo inteiro, começa finalmente a enxergar. Existe uma força silenciosa dentro de cada pessoa. Uma força que aparece quando você para de buscar aprovação e começa a construir identidade. Uma força que cresce quando você deixa de responder todos os ataques e começa a proteger sua paz. Uma força que nasce quando você entende que nem todos precisam entender sua jornada. Porque algumas pessoas só reconhecerão sua mudança depois que ela estiver completa. E tudo bem. Você não constrói uma casa para convencer quem passa pela rua. Você constrói porque precisa de um lugar para morar. Da mesma forma, você não deve construir uma nova versão de si mesmo para impressionar pessoas. Você deve construir porque merece se tornar alguém mais forte. Então,
A partir de hoje, comece a enxergar o silêncio de uma nova maneira. O silêncio não é vazio. É preparação. O silêncio não é fraqueza. É domínio. O silêncio não é ausência. É presença. Porque uma pessoa que domina o próprio silêncio consegue dominar a própria direção. Lembre-se, as raízes crescem no silêncio antes que os frutos apareçam para o mundo. Continue fortalecendo suas raízes. Continue trabalhando quando ninguém estiver olhando. Continue evoluindo sem precisar anunciar cada passo. Porque chegará um momento em que aquilo que você construiu em silêncio falará mais alto do que qualquer explicação. Se este capítulo trouxe uma nova visão sobre o poder do silêncio, fortaleça este conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos audiobooks, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa desenvolver mais controle e escreva nos comentários: minha força cresce no silêncio. No próximo capítulo, vamos revelar uma das maiores armadilhas que impedem pessoas talentosas de vencer: o hábito de contar seus planos antes de construir seus resultados. Você descobrirá por que, muitas vezes, falar menos pode ser exatamente o que falta para conquistar mais. Capítulo 3. Pare de contar seus planos. Existe um comportamento silencioso que parece inofensivo, mas pode estar roubando sua capacidade de realizar grandes coisas. É o hábito de falar demais sobre aquilo que você ainda nem construiu. Talvez você já tenha vivido essa situação. Você tem uma ideia nova, um objetivo, um sonho, uma mudança que deseja fazer. Então, cheio de entusiasmo, começa a contar para as pessoas. Conta para amigos. Conta para familiares. Compartilha com conhecidos. Explica todos os detalhes. Fala sobre como será a sua nova vida. E naquele momento acontece algo curioso. Você sente uma sensação de conquista. Como se uma parte do objetivo já tivesse sido realizada. Mas existe um perigo escondido nisso. Às vezes, falar sobre o sonho dá ao cérebro uma pequena sensação de recompensa antes que o trabalho realmente aconteça. Você recebe elogios. Recebe incentivo. Recebe atenção. E sua mente começa a sentir que avançou. Mas a realidade continua a mesma. O projeto ainda não começou. A mudança ainda não aconteceu. O resultado ainda não chegou. E é nesse ponto que muitas pessoas ficam presas. Elas se apaixonam pela sensação de estar evoluindo, mas evitam o desconforto necessário para realmente evoluir. Pense em um atleta que anuncia todos os dias que vai treinar. Ele fala sobre a competição. Fala sobre a vitória. Fala sobre o resultado que deseja alcançar. Mas nunca aparece na academia. Nunca melhora sua técnica. Nunca fortalece seu corpo. As palavras podem até impressionar algumas pessoas durante um tempo. Mas o resultado final sempre revela a verdade. Porque no mundo real, intenção sem ação não transforma nada. Existe uma frase que precisa ficar gravada: resultados fazem mais barulho do que promessas. Isso não significa que você nunca deve compartilhar seus sonhos. Existem momentos em que conversar com pessoas certas pode ajudar. Um mentor pode orientar. Uma equipe pode colaborar. Uma pessoa de confiança pode oferecer uma visão importante. O problema não é compartilhar. O problema é buscar validação antes de construir. Existe uma grande diferença entre pedir ajuda e pedir aprovação. Quem pede ajuda quer crescer. Quem busca aprovação quer se sentir seguro antes de agir. E a vida raramente oferece segurança completa antes do primeiro passo. Observe grandes construções. Antes de um prédio impressionar quem passa pela rua, existe uma fase que ninguém vê. O terreno é preparado. As estruturas são criadas. Os materiais são organizados. Durante meses, talvez anos, existe um trabalho silencioso acontecendo. Ninguém visita uma obra todos os dias esperando ver o prédio pronto imediatamente. Porque todos entendem que grandes construções precisam de tempo. Mas muitas pessoas não aplicam essa mesma lógica à própria vida. Querem mostrar resultados antes de construir fundamentos. Querem reconhecimento antes de desenvolver competência. Querem aplausos antes de merecer confiança.
Mas os fortes pensam diferente. Eles sabem que primeiro vem a preparação. Depois vem a exposição. Primeiro vem o trabalho. Depois vem o reconhecimento. Existe também outro motivo para proteger seus planos. Nem todas as pessoas conseguem enxergar aquilo que você enxerga. E isso é algo que você precisa aceitar. Uma pessoa limitada pela própria realidade pode tentar convencer você a desistir da sua. Não necessariamente porque ela deseja seu fracasso. Às vezes é simplesmente porque ela não consegue imaginar algo que nunca viveu. Imagine entregar uma semente rara para alguém que nunca viu uma árvore crescer. Ela pode olhar para aquela pequena semente e dizer: isso não parece nada especial. Mas a falta de visão daquela pessoa não muda o potencial da semente. Da mesma forma, a falta de compreensão de alguém não diminui o valor do seu sonho. Muitas pessoas abandonam seus objetivos não porque eram impossíveis, mas porque ouviram opiniões demais no momento errado. Compartilharam cedo demais. Permitiram que dúvidas externas entrassem em uma fase onde precisavam de confiança interna. Por isso, existe sabedoria em construir algumas coisas em silêncio. Não porque você tem vergonha, mas porque você respeita o processo. Uma criança não nasce correndo. Uma casa não começa pelo telhado. Uma árvore não começa pelos frutos. Tudo possui uma etapa. E ignorar etapas é uma das formas mais rápidas de destruir algo que poderia crescer. Existe um exercício simples que pode mudar sua forma de agir. Da próxima vez que surgir uma nova ideia ou objetivo, pergunte: estou contando isso porque preciso de uma estratégia ou porque quero receber aprovação? Essa pergunta revela muita coisa. Porque às vezes não queremos conselhos. Queremos ouvir alguém dizer: você consegue. E embora seja bom receber apoio, sua motivação não pode depender disso. A pessoa mais importante que precisa acreditar na sua jornada é você. Os fortes desenvolvem uma característica poderosa. Eles conseguem trabalhar sem aplausos. Eles conseguem continuar mesmo quando ninguém comenta. Eles conseguem permanecer firmes mesmo quando ninguém percebe progresso. Essa é uma das maiores formas de maturidade. Porque no início de qualquer grande mudança, quase sempre existe uma fase invisível. Uma fase onde você está mudando por dentro antes que o mundo perceba por fora. É nesse período que muitos desistem. Porque confundem falta de reconhecimento com falta de progresso. Mas lembre-se, a raiz cresce antes do fruto aparecer. O treinamento acontece antes da vitória. A preparação acontece antes do resultado. Talvez hoje você esteja exatamente nessa fase. Talvez esteja construindo algo que ninguém entende. Talvez esteja mudando hábitos. Desenvolvendo uma nova habilidade. Criando um novo caminho. E talvez exista uma parte sua esperando que alguém perceba. Mas talvez a pergunta certa não seja: por que ninguém está vendo? Talvez a pergunta seja: eu estou fazendo isso porque acredito no meu propósito ou porque preciso que alguém reconheça? Essa resposta pode mudar tudo. Porque quando você aprende a construir sem depender de aplausos, você se torna uma pessoa extremamente difícil de parar. A partir de agora, escolha proteger aquilo que está nascendo dentro de você. Não conte todos os passos. Não explique todas as decisões. Não desperdice energia tentando convencer quem ainda não entende. Use essa energia para construir. Trabalhe em silêncio. Melhore em silêncio. E deixe que seus resultados apresentem a nova versão de você. Porque no final, ninguém consegue discutir com uma realidade construída. Guarde esta frase: enquanto alguns anunciam o que vão fazer, os fortes estão ocupados fazendo. Se este capítulo fez você refletir sobre sua forma de agir, fortaleça este audiobook, deixe seu like, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos conteúdos de desenvolvimento pessoal, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa aprender a proteger seus objetivos e escreva nos comentários: meus resultados falarão por mim. No próximo capítulo, vamos entrar em uma das batalhas mais importantes da sua vida: a batalha interna. Você descobrirá por que dominar sua mente é o primeiro passo para dominar qualquer área da sua existência. Capítulo 4. Domine sua mente. Antes de conquistar qualquer coisa no mundo exterior,
existe uma batalha que precisa ser vencida dentro de você. A batalha contra seus próprios pensamentos. Muitas pessoas acreditam que o maior obstáculo para alcançar seus objetivos está fora delas. Culpam a falta de oportunidades. Culpam as circunstâncias. Culpam outras pessoas. Mas poucas param para perceber que, muitas vezes, o maior inimigo não está no caminho. Está na própria mente. A mente pode ser sua maior ferramenta de construção ou sua maior barreira. Ela pode criar coragem onde existe medo. Pode enxergar possibilidades onde outros enxergam apenas problemas. Mas também pode criar dúvidas, inseguranças e limitações que impedem você de agir. Por isso, existe uma verdade que todos aqueles que buscam crescimento precisam entender. Quem não domina a própria mente acaba sendo dominado por qualquer coisa. Observe como funciona uma pessoa sem controle mental. Ela acorda motivada, mas desiste quando encontra dificuldade. Começa um projeto, mas abandona quando surgem dúvidas. Toma uma decisão, mas muda de caminho toda vez que alguém questiona. Ela não possui uma direção própria. Ela é conduzida pelas emoções do momento. E esse é um dos maiores perigos da vida. Porque emoções são importantes, mas elas não podem assumir o controle da sua existência. A emoção diz: desista, está difícil. A disciplina responde: continue, você está construindo algo. A emoção diz: espere o momento perfeito. A disciplina responde: comece com o que você tem. A emoção diz: e se você falhar? A mente fortalecida responde: e se eu aprender? Essa conversa interna acontece todos os dias dentro de você. A pergunta é: quem está vencendo essa conversa? Muitas pessoas imaginam que pessoas fortes não sentem medo. Isso não é verdade. Pessoas fortes sentem medo. Sentem insegurança. Sentem dúvidas. A diferença é que elas não permitem que esses sentimentos decidam por elas. Coragem não é ausência de medo. Coragem é agir mesmo quando o medo está presente. Imagine um piloto enfrentando uma tempestade. Ele não controla o clima. Ele não controla o vento. Mas ele controla sua preparação, sua atenção e suas decisões. Na vida acontece da mesma forma. Você não controla tudo o que acontece ao seu redor. Não controla a opinião das pessoas. Não controla todas as dificuldades. Mas pode controlar sua resposta. E sua resposta determina quem você se torna. Uma mente forte não nasce pronta. Ela é construída através de treinamento diário. Assim como o músculo precisa de exercícios para ficar mais forte, sua mente precisa de desafios para desenvolver resistência. Cada vez que você escolhe fazer algo difícil, você envia uma mensagem para seu cérebro: eu sou capaz. Cada vez que você cumpre uma promessa feita a si mesmo, sua confiança aumenta. Cada vez que você vence uma pequena batalha interna, você se prepara para desafios maiores. É assim que uma mente inabalável é construída. Não através de grandes momentos de inspiração, mas através de pequenas escolhas repetidas todos os dias. Existe um erro comum que enfraquece muitas pessoas. Elas acreditam em todos os pensamentos que aparecem na mente. Mas nem todo pensamento merece ser aceito como verdade. Sua mente pode criar histórias baseadas em medo. Pode imaginar fracassos que nunca aconteceram. Pode criar problemas antes mesmo deles existirem. Por isso, você precisa aprender a observar seus pensamentos. Você não é todos os pensamentos que passam pela sua cabeça. Você é aquele que escolhe quais pensamentos alimentar. Pense na sua mente como um jardim. Se você não cuidar dele, qualquer coisa cresce. Medo cresce. Dúvida cresce. Negatividade cresce. Mas quando você cuida desse jardim, planta novas ideias, disciplina, coragem, foco, resiliência, determinação. A pergunta é: o que você tem permitido crescer dentro da sua mente? Dominar a mente também significa controlar seus impulsos. Vivemos em uma época onde tudo tenta capturar nossa atenção. Notificações, comparações, opiniões, distrações. Tudo disputa um espaço dentro da sua cabeça.
E uma pessoa que não protege sua atenção acaba entregando sua energia para qualquer coisa. Os fortes entenderam que atenção é poder. Aquilo que recebe sua atenção cresce. Se você alimenta a preocupação todos os dias, a preocupação cresce. Se você alimenta aprendizado, o conhecimento cresce. Se você alimenta disciplina, sua força cresce. Sua vida acompanha aquilo que você decide fortalecer. Existe uma pergunta poderosa que você deve começar a fazer diariamente: isso está me aproximando ou me afastando da pessoa que quero me tornar? Essa pergunta simples muda decisões. Antes de gastar horas em algo inútil, antes de reagir a uma provocação, antes de abandonar um objetivo, pare e pergunte: essa escolha fortalece minha versão futura ou enfraquece? Pessoas comuns vivem reagindo. Pessoas fortes vivem escolhendo. Essa é a diferença. Agora imagine uma pessoa que domina sua mente. Ela não significa que nunca terá problemas. Ela significa que os problemas não terão controle sobre ela. Ela enfrenta dificuldades sem perder sua identidade. Recebe críticas sem abandonar seu propósito. Comete erros sem transformar erros em desistência. Ela entende que uma derrota momentânea não define uma vida inteira. Essa pessoa possui algo raro: controle interno. E quando alguém conquista controle interno, torna-se muito mais difícil de manipular. Porque ela não depende do ambiente para permanecer forte. Ela carrega sua força consigo. Guarde esta frase: a primeira vitória de uma pessoa forte acontece dentro da própria mente. Antes de vencer uma competição, antes de conquistar um objetivo, antes de transformar sua realidade, você precisa vencer a batalha interna. Porque uma mente descontrolada destrói oportunidades. Mas uma mente treinada cria possibilidades. A partir de hoje, comece a observar seus pensamentos. Não aceite toda dúvida como verdade. Não permita que todo medo se transforme em decisão. Não entregue seu futuro para emoções passageiras. Treine sua mente. Fortaleça sua disciplina. Escolha conscientemente aquilo que merece sua energia. Porque quando você domina sua mente, você começa a recuperar o controle da própria vida. Se este capítulo ajudou você a enxergar a importância da força mental, fortaleça este conteúdo, deixe seu like. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos audiobooks. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa desenvolver mais controle sobre seus pensamentos e escreva nos comentários: minha mente é meu maior aliado. No próximo capítulo, você descobrirá como eliminar um dos maiores inimigos da evolução pessoal: o barulho externo. Você aprenderá por que ignorar distrações e opiniões pode ser a chave para finalmente manter o foco no caminho que escolheu. Capítulo 5: Ignore o barulho. Existe uma batalha acontecendo todos os dias pela sua atenção. Uma batalha silenciosa. De um lado está aquilo que realmente importa: seus objetivos, seus valores, seus sonhos e a pessoa que você deseja se tornar. Do outro lado está o barulho: opiniões, comparações, críticas, distrações, expectativas de outras pessoas. E o problema é que muitas pessoas não percebem que estão perdendo essa batalha. Elas acordam pela manhã com o objetivo em mente, mas antes mesmo de dar o primeiro passo já foram bombardeadas por milhares de informações que roubam sua concentração. Elas começam o dia olhando a vida dos outros e terminam questionando a própria. Começam comparando seus bastidores com o palco de alguém. E pouco a pouco deixam de construir a própria história porque estão ocupadas demais observando a história dos outros. Existe uma verdade que precisa ser compreendida: quem presta atenção em tudo perde o foco naquilo que realmente importa. Imagine um arqueiro preparado para acertar um alvo. Ele posiciona a flecha. Controla sua respiração. Mantém os olhos fixos no objetivo. Agora imagine dezenas de pessoas ao redor gritando opiniões diferentes. Atire agora. Espere mais. Mude a direção. Você não vai conseguir. Se o arqueiro permitir que cada voz controle sua decisão, ele nunca acertará o alvo. Não porque falta capacidade, mas porque falta concentração. Sua vida funciona da mesma maneira. Você pode ter talento,
Pode ter sonhos. Pode ter potencial. Mas se permitir que qualquer opinião altere sua direção, ficará sempre recomeçando. Muitas pessoas não fracassam porque são incapazes. Elas fracassam porque abandonam o próprio caminho toda vez que encontram uma opinião contrária. Começam um projeto. Alguém critica. Param. Criam um novo objetivo. Alguém duvida. Desistem. Tentam uma mudança. Alguém não entende. Voltam para a antiga versão de si mesmas. Esse ciclo mantém milhares de pessoas presas durante anos. Elas não vivem pela própria visão. Elas vivem reagindo ao ambiente. Mas pessoas fortes aprendem uma habilidade fundamental: ouvir sem permitir que qualquer voz controle sua direção. Isso não significa ignorar todos os conselhos. Uma pessoa inteligente sabe reconhecer uma crítica útil. Sabe ouvir pessoas experientes. Sabe buscar conhecimento. A diferença está na fonte. Nem toda opinião possui o mesmo valor. Uma pessoa que nunca construiu aquilo que você deseja construir não pode ser autoridade final sobre o seu caminho. Uma pessoa que desistiu dos próprios sonhos não deveria convencer você a abandonar os seus. Uma pessoa dominada pelo medo não deveria ensinar você a viver. É preciso sabedoria para separar conselho de limitação. Porque muitas vezes aquilo que alguém chama de realidade é apenas o limite que essa pessoa aceitou para a própria vida. Pense em uma águia voando acima das montanhas. Enquanto ela está no alto, existem sons acontecendo abaixo. Animais. Ventos. Movimentos. Mas a águia não perde sua direção porque está conectada ao seu objetivo. Ela não desce para discutir com cada criatura no caminho. Ela simplesmente continua voando. Existe uma lição poderosa nisso. Nem tudo merece sua resposta. Nem tudo merece sua energia. Nem tudo merece sua atenção. Às vezes, a maior demonstração de força é continuar avançando. Uma das maiores armadilhas da era atual é a comparação. As pessoas olham para alguém que está anos à frente e se sentem atrasadas. Comparam o próprio começo com o meio de outra pessoa. Comparam suas dificuldades internas com as conquistas externas de alguém. Mas esquecem de uma coisa: cada pessoa possui uma jornada diferente. Uma semente de carvalho não olha para uma flor e pensa: estou crescendo errado. Ela simplesmente segue seu processo. Ela entende que seu destino exige seu próprio tempo. Você também precisa entender isso. Sua única competição verdadeira é com a pessoa que você era ontem. O barulho externo também aparece através da necessidade de provar valor. Quantas vezes você sentiu vontade de mostrar uma conquista apenas para que alguém reconhecesse você? Quantas vezes quis responder uma crítica apenas para provar que estava certo? Quantas vezes gastou energia tentando convencer alguém que já havia decidido não acreditar? Esse é um desperdício de força. Porque enquanto você tenta convencer uma pessoa, poderia estar construindo algo que tornaria qualquer explicação desnecessária. Lembre-se, resultados não discutem. Resultados demonstram. Existe um exercício poderoso para desenvolver essa habilidade. Durante os próximos dias, observe quantas vezes você sente necessidade de reagir. Uma crítica. Um comentário. Uma comparação. Uma provocação. Antes de responder, pergunte: isso me aproxima do meu objetivo ou apenas rouba minha energia? Essa pergunta cria um espaço entre o estímulo e a reação. E nesse espaço nasce o controle. Pessoas impulsivas reagem. Pessoas fortes escolhem. O silêncio que aprendemos nos capítulos anteriores ganha ainda mais força aqui. Porque quando você domina o silêncio, você deixa de ser controlado pelo barulho. Você não precisa responder tudo. Não precisa participar de todas as discussões. Não precisa justificar todas as decisões. Existe uma liberdade enorme em perceber que você não precisa estar presente em todos os conflitos. Algumas batalhas são vencidas justamente quando você decide não lutar. Mas ignorar o barulho não significa viver sem desafios. Significa escolher quais desafios merecem sua atenção. Um guerreiro não usa sua espada contra qualquer coisa. Ele sabe que energia é limitada.
Ele sabe que força desperdiçada em pequenas batalhas pode faltar nas grandes conquistas. Sua atenção é uma das ferramentas mais valiosas que você possui. Proteja-a. Porque aquilo que controla sua atenção controla uma parte da sua vida. A partir de hoje, faça uma escolha. Pare de permitir que qualquer opinião tenha acesso ao seu estado emocional. Pare de abandonar seus objetivos porque alguém não consegue enxergá-los. Pare de medir seu valor através da comparação. O caminho mais importante da sua vida não será construído pela aprovação dos outros. Será construído pela sua capacidade de permanecer focado quando o mundo tentar distraí-lo. Guarde esta frase: quem olha para todos os lados perde o alvo. Quem mantém o foco encontra o caminho. Se este capítulo ajudou você a recuperar sua atenção e fortalecer sua disciplina mental, apoie este audiobook, deixe seu like, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa voltar a focar na própria jornada e escreva nos comentários: meu foco vale mais que qualquer opinião. No próximo capítulo, vamos entrar em uma das bases fundamentais de qualquer transformação verdadeira: a disciplina invisível. Você descobrirá por que as pequenas ações feitas todos os dias possuem mais poder do que grandes momentos de motivação. Capítulo 6. Construa sua disciplina invisível. Existe uma diferença entre as pessoas que apenas desejam uma vida melhor e aquelas que realmente transformam a própria realidade. Essa diferença não está no talento. Não está na sorte. Não está em ter sempre motivação. A diferença está em uma palavra que muitas pessoas conhecem, mas poucas realmente praticam: disciplina. A disciplina é aquilo que permanece quando a empolgação desaparece. É a capacidade de continuar fazendo o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está observando. E talvez essa seja uma das maiores provas de força que alguém pode desenvolver. Porque é fácil agir quando todos estão incentivando. É fácil trabalhar quando os resultados aparecem rapidamente. É fácil continuar quando existe reconhecimento. Mas o verdadeiro caráter é revelado nos momentos silenciosos. Quando ninguém elogia. Quando ninguém percebe. Quando o progresso parece pequeno. É nesse momento que a disciplina assume o controle. Muitas pessoas esperam sentir vontade para começar. Elas dizem: quando eu estiver motivado, vou mudar. Quando eu tiver mais tempo, vou começar. Quando as condições forem melhores, vou agir. Mas existe um problema nessa mentalidade. A motivação é instável. Ela depende de emoções, ambiente e circunstâncias. Alguns dias você acordará inspirado. Outros dias acordará cansado. Alguns dias terá confiança. Outros dias terá dúvidas. Se sua evolução depender apenas de como você se sente, você estará sempre vulnerável. A disciplina é diferente. Ela não pergunta: eu estou com vontade. Ela pergunta: o que precisa ser feito? Essa é a mentalidade das pessoas que constroem resultados. Imagine um agricultor preparando uma plantação. Ele não coloca uma semente na terra e volta no dia seguinte esperando uma árvore gigante. Ele entende o processo. Ele sabe que precisa cuidar, regar, proteger, esperar. Mesmo nos dias em que nada parece acontecer, ele continua. Porque ele entende uma lei da natureza. O crescimento acontece primeiro no invisível. Antes que uma planta apareça acima da terra, existe uma transformação acontecendo abaixo da superfície. Com você também é assim. Muitas das suas maiores mudanças acontecem antes de qualquer pessoa perceber. Antes do resultado financeiro. Antes do reconhecimento. Antes dos elogios. Existe um período silencioso onde você está construindo uma nova versão de si mesmo. E muitas pessoas desistem justamente nesse período. Elas abandonam porque ainda não enxergam frutos. Mas esquecem que toda grande conquista começa em uma fase onde parece que nada está acontecendo. A disciplina invisível é fazer o certo quando ninguém está olhando. É estudar quando ninguém está cobrando. É treinar quando ninguém está aplaudindo. É economizar quando ninguém sabe dos seus objetivos. É continuar quando seria mais fácil desistir. Esse tipo de disciplina cria uma força interna que poucas pessoas possuem.
Porque você começa a confiar em si mesmo. E existe algo poderoso nisso. Cada vez que você cumpre uma promessa feita para você mesmo, sua confiança aumenta. Cada vez que você quebra uma promessa consigo mesmo, sua confiança diminui. Por isso, pequenas vitórias importam. Não é apenas sobre o resultado final. É sobre construir uma identidade. Você começa a dizer para sua própria mente: eu sou uma pessoa que faz o que precisa ser feito. Muitas pessoas tentam mudar a vida inteira de uma vez. Querem criar uma rotina perfeita. Querem abandonar todos os hábitos ruins. Querem alcançar grandes resultados imediatamente. Mas mudanças sustentáveis não acontecem dessa forma. Grandes transformações são construídas através de pequenas decisões repetidas. Uma pessoa não se torna forte em um único dia. Ela se torna forte através de milhares de escolhas pequenas. A escolha de levantar mesmo sem vontade. A escolha de continuar mesmo com dificuldade. A escolha de aprender algo novo. A escolha de controlar uma reação. A escolha de manter uma promessa. São essas pequenas escolhas que constroem uma grande identidade. Pense em uma parede sendo construída. Um único tijolo parece insignificante. Ele sozinho não representa uma construção. Mas coloque um tijolo todos os dias. Depois semanas. Depois meses. Depois anos. O resultado se torna impossível de ignorar. A vida funciona da mesma maneira. Cada hábito é um tijolo. Cada decisão é um tijolo. Cada atitude silenciosa é um tijolo. A pergunta é: que tipo de construção você está criando todos os dias? Porque você sempre está construindo alguma coisa. Mesmo quando não percebe. A questão é se está construindo a vida que deseja ou fortalecendo os padrões que deseja abandonar. A disciplina também exige aceitar desconforto. Essa é uma das maiores verdades que muitas pessoas evitam. Crescimento raramente acontece em uma zona confortável. Se você sempre escolhe o caminho mais fácil, sua capacidade permanece limitada. O desconforto é onde você desenvolve força. Quando você aprende algo difícil. Quando enfrenta uma conversa necessária. Quando mantém um compromisso mesmo sem vontade. Você está treinando uma habilidade essencial. O controle sobre si mesmo. E uma pessoa que controla a si mesma possui uma vantagem enorme. Porque ela não depende de condições perfeitas para avançar. Existe uma diferença entre uma pessoa comum e uma pessoa disciplinada. A pessoa comum pergunta: como eu me sinto hoje? A pessoa disciplinada pergunta: o que meu futuro precisa de mim hoje? Essa pergunta muda tudo. Porque ela tira você do pensamento imediato e coloca sua atenção na construção de longo prazo. Uma decisão pequena hoje pode criar uma realidade completamente diferente amanhã. O futuro não é construído em grandes momentos isolados. Ele é construído nos pequenos momentos que ninguém vê. Mas existe algo importante. Disciplina não significa viver uma vida sem prazer. Não significa nunca descansar. Não significa se punir constantemente. Disciplina significa ter domínio. Significa você escolher, em vez de ser controlado pelos impulsos. É liberdade. Porque uma pessoa sem disciplina é escrava dos próprios desejos momentâneos. Ela faz apenas aquilo que sente vontade. Mas uma pessoa disciplinada consegue escolher aquilo que realmente importa. Ela entende que algumas renúncias de hoje criam possibilidades maiores amanhã. Talvez neste momento exista algo que você sabe que precisa fazer. Um hábito que precisa mudar. Um projeto que precisa começar. Uma decisão que precisa ser tomada. Mas você continua esperando o momento ideal. Lembre-se, o momento ideal geralmente não aparece. Você cria o momento através da ação. Comece pequeno. Mas comece. Porque a ação gera confiança. A confiança gera consistência. E a consistência gera transformação. Guarde esta frase: a motivação inicia uma jornada. A disciplina termina aquilo que a motivação começou. A partir de hoje, pare de depender apenas da vontade. Construa sistemas. Crie hábitos.
Faça pequenos compromissos consigo mesmo. Porque cada escolha silenciosa de hoje está formando a pessoa que você será amanhã. Os fortes não são aqueles que nunca sentem dificuldade. Os fortes são aqueles que aprenderam a continuar apesar dela. Se este capítulo fortaleceu sua visão sobre disciplina e construção pessoal, apoie este audiobook, deixe seu like, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos conteúdos, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa desenvolver mais constância e escreva nos comentários: minha disciplina constrói meu futuro. No próximo capítulo, vamos falar sobre uma das maiores barreiras que impede muitas pessoas de avançar: o medo de começar. Você descobrirá por que esperar estar pronto pode ser exatamente aquilo que está mantendo você parado. Capítulo 7. Comece antes de estar pronto. Existe uma armadilha silenciosa que mantém muitas pessoas presas durante anos. Ela parece responsabilidade. Parece cautela. Parece inteligência. Mas, na maioria das vezes, é apenas medo disfarçado. O nome dessa armadilha é esperar estar pronto. Quantas vezes você adiou uma decisão porque acreditava que ainda precisava aprender mais? Quantas vezes deixou um projeto parado porque achava que não tinha conhecimento suficiente? Quantas vezes disse para si mesmo: quando eu estiver preparado, eu começo? Mas o tempo passou. O momento perfeito nunca chegou. E aquilo que poderia ter se transformado em algo grandioso continuou apenas como uma ideia dentro da sua mente. Existe uma verdade que poucas pessoas aceitam: você não fica pronto para começar. Você começa para ficar pronto. Observe qualquer pessoa que alcançou algo significativo. Ninguém começou sabendo tudo. Nenhum empreendedor abriu seu primeiro negócio dominando todas as áreas. Nenhum escritor publicou seu primeiro livro escrevendo perfeitamente. Nenhum atleta começou sendo campeão. Todos começaram como iniciantes. A diferença é que eles aceitaram uma coisa que muitas pessoas tentam evitar: o desconforto de ser ruim no início. Porque existe uma fase em toda a jornada onde você ainda não possui habilidade suficiente. Onde você comete erros. Onde você sente insegurança. Onde você questiona se realmente consegue. Mas essa fase não é um sinal de fracasso. É um sinal de crescimento. Imagine uma criança aprendendo a andar. Ela cai inúmeras vezes. Ela perde equilíbrio. Ela dá alguns passos e cai novamente. Agora imagine se essa criança pensasse: eu ainda não estou pronta para andar. Vou esperar até ter certeza que não vou cair. Ela nunca aprenderia. O aprendizado acontece justamente porque ela tenta. Porque ela erra. Porque ela ajusta. Porque ela continua. A vida adulta funciona da mesma maneira. Muitas pessoas querem a confiança antes da experiência. Mas a confiança nasce da experiência. Você não desenvolve coragem antes de enfrentar desafios. Você desenvolve coragem porque enfrenta desafios. Um dos maiores inimigos do progresso é o perfeccionismo. O perfeccionismo parece uma busca pela excelência. Mas muitas vezes ele é apenas uma desculpa sofisticada para não agir. A pessoa diz: eu ainda preciso melhorar. Preciso estudar mais. Preciso esperar o momento certo. E enquanto ela busca uma condição perfeita que talvez nunca exista, outra pessoa começa, aprende, melhora e evolui. A diferença não está em quem começou melhor. Está em quem começou. Porque a evolução pertence àqueles que entram em movimento. Pense em alguém aprendendo a dirigir. No primeiro dia, a pessoa não tem domínio completo. Ela segura o volante com tensão. Presta atenção em todos os detalhes. Comete pequenos erros. Mas depois de algum tempo, aquilo que parecia difícil se torna natural. Por quê? Porque a prática transforma insegurança em habilidade. O mesmo acontece com qualquer área da sua vida. A primeira tentativa será desconfortável. A primeira apresentação será difícil. O primeiro projeto terá falhas. A primeira mudança de hábito exigirá esforço. Mas cada tentativa constrói uma versão mais preparada de você. Existe uma diferença entre pessoas que vencem e pessoas que permanecem paradas. As duas sentem medo. A diferença é a resposta.
Uma pessoa dominada pelo medo pergunta: e se eu falhar? Uma pessoa fortalecida pela ação pergunta: o que eu posso aprender? Essa mudança de pensamento transforma tudo. Porque o fracasso deixa de ser uma sentença. Ele passa a ser uma informação. Um erro não significa que você não consegue. Significa que existe algo para ajustar. Um obstáculo não significa que o caminho acabou. Significa que você precisa encontrar uma nova estratégia. Muitas pessoas têm medo da opinião dos outros quando começam algo novo. Elas pensam: e se rirem de mim? E se eu não conseguir? E se descobrirem que eu não sou tão bom quanto pareço? Mas existe uma verdade libertadora. As pessoas que criticam sua tentativa raramente estão construindo algo maior. Quem está ocupado evoluindo geralmente respeita quem está tentando crescer. Além disso, a opinião dos outros muda constantemente. Hoje podem duvidar. Amanhã podem perguntar como você conseguiu. Mas sua decisão de começar precisa acontecer antes do reconhecimento. Existe um exercício simples que pode mudar sua relação com a ação. Quando perceber que está adiando algo importante, pergunte: qual é o menor passo que posso dar hoje? Não pense no caminho inteiro. Não tente resolver tudo de uma vez. Apenas dê o próximo passo. Uma página escrita. Uma ligação feita. Uma aula assistida. Um treino iniciado. Uma decisão tomada. Pequenos movimentos criam grandes mudanças. A natureza novamente nos ensina uma lição. Uma onda não espera estar perfeita para chegar à praia. Ela simplesmente avança. Uma semente não espera se tornar uma árvore para começar a crescer. Ela começa exatamente onde está. Você também não precisa ser a versão final de si mesmo para iniciar sua transformação. Você precisa apenas estar disposto a dar o primeiro passo. Mas existe algo ainda mais profundo. Começar antes de estar pronto é uma declaração de confiança. É dizer para si mesmo: eu acredito que posso aprender. Eu acredito que posso melhorar. Eu acredito que sou capaz de construir algo maior. Essa confiança não nasce da certeza absoluta. Ela nasce da decisão. A decisão de parar de esperar e começar a agir. Talvez hoje exista uma área da sua vida onde você está esperando demais. Um sonho guardado. Uma mudança necessária. Uma oportunidade ignorada. Uma habilidade que deseja desenvolver. Não espere perder o medo. Não espere todas as condições serem perfeitas. Não espere que todos apoiem. Comece. A estrada revela o caminho para quem caminha. Guarde esta frase. A pessoa que espera estar pronta nunca começa. A pessoa que começa aprende a ficar pronta. A partir de hoje, escolha abandonar a espera pela perfeição. Troque a dúvida pela ação. Troque a preparação infinita pelo primeiro movimento. Porque o mundo pertence àqueles que têm coragem de começar. Se este capítulo despertou sua coragem para agir, fortaleça este audiobook, deixe seu like, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos conteúdos, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa sair da espera e escreva nos comentários: hoje eu dou o primeiro passo. No próximo capítulo, vamos falar sobre algo essencial para quem deseja vencer em silêncio: proteger sua energia. Você descobrirá porque nem toda pessoa merece acesso à sua paz, aos seus planos e à sua força interior. Capítulo 8. Proteja sua energia. Existe algo que muitas pessoas só percebem depois de perder. A sua energia é um dos recursos mais valiosos que você possui. Todos os dias você acorda com uma quantidade limitada de atenção, disposição e força mental. A pergunta é: onde você está colocando essa energia? Porque aquilo que recebe sua energia recebe também uma parte da sua vida. Se você entrega sua energia para preocupações constantes, sua mente fica cansada. Se entrega para discussões desnecessárias, perde foco. Se entrega para pessoas que apenas sugam sua motivação, começa lentamente a perder sua própria força. E muitas vezes o problema não é falta de capacidade. É excesso de desperdício. Existe uma verdade que precisa ser entendida. Uma pessoa forte não é aquela que tem energia infinita. É aquela que sabe onde investir sua energia.
Imagine uma bateria de celular. Ela começa o dia carregada. Mas se você deixa vários aplicativos funcionando ao mesmo tempo, mesmo sem perceber, a bateria começa a diminuir rapidamente. Sua mente funciona da mesma maneira. Cada preocupação aberta, cada conflito não resolvido, cada comparação, cada tentativa de agradar todos ao redor. Tudo isso consome energia. E muitas pessoas passam anos tentando entender por que estão cansadas, quando na verdade estão carregando pesos que nunca deveriam ter assumido. Existe uma diferença entre responsabilidade e carregar o mundo nas costas. Pessoas fortes ajudam. Pessoas fortes se importam. Pessoas fortes possuem empatia. Mas elas também entendem limites. Elas sabem que não podem salvar todos. Não podem controlar todas as situações. Não podem resolver todos os problemas. E aceitar isso não é egoísmo. É inteligência. Porque uma pessoa destruída emocionalmente não consegue oferecer o melhor de si para ninguém. Antes de cuidar do mundo inteiro, você precisa aprender a cuidar da própria força. Um dos maiores ladrões de energia é tentar agradar todo mundo. Talvez você conheça essa sensação. Você aceita algo que não queria aceitar. Diz sim quando queria dizer não. Permite comportamentos que machucam você apenas para evitar conflitos. No começo parece paz. Mas existe uma diferença entre evitar conflito e abandonar a si mesmo. Quando você constantemente ignora suas próprias necessidades para manter todos felizes, uma hora sua própria mente cobra o preço. Porque existe uma pessoa que você nunca poderá abandonar: você mesmo. Aprender a colocar limites é uma forma de respeito. Respeito pelo seu tempo, pela sua energia, pela sua jornada, pela pessoa que você está construindo. Pessoas que realmente valorizam você entendem seus limites. Aquelas que apenas se beneficiavam da sua falta deles podem se incomodar. E isso revela algo importante. Nem toda reação negativa significa que você está errado. Às vezes significa apenas que alguém perdeu acesso a uma versão sua que permitia demais. Pense em uma casa. Você não deixaria qualquer pessoa entrar. Você escolheria quem recebe a chave. Escolheria quem pode conhecer seus espaços mais íntimos. Escolheria quem merece confiança. Sua mente merece o mesmo cuidado. Nem toda opinião merece entrar. Nem toda crítica merece permanecer. Nem toda pessoa merece conhecer seus planos, seus medos e suas vulnerabilidades. Proteger sua energia é proteger sua casa interior. Outro grande desperdício de energia é tentar mudar pessoas que não querem mudar. Quantas vezes você já tentou convencer alguém? Tentou mostrar uma nova perspectiva? Tentou ajudar alguém que continuava escolhendo os mesmos padrões? Existe uma lição difícil, mas libertadora. Você pode oferecer uma oportunidade. Pode oferecer apoio. Pode oferecer uma palavra. Mas não pode fazer alguém caminhar uma estrada que ela não decidiu percorrer. Cada pessoa possui seu próprio processo. E aceitar isso libera uma enorme quantidade de energia. Energia que pode ser usada para construir sua própria evolução. Os fortes também protegem sua energia através do ambiente. O ambiente influencia pensamentos, influencia hábitos, influencia decisões. Observe como você se sente depois de passar tempo com determinadas pessoas. Algumas conversas fortalecem, outras drenam. Alguns ambientes despertam crescimento, outros alimentam acomodação. Isso não significa abandonar todas as pessoas que enfrentam dificuldades. Significa ter consciência de quais influências estão moldando sua mente diariamente. Porque aquilo que você convive constantemente começa, aos poucos, a se tornar normal. Existe uma pergunta poderosa que pode mudar suas escolhas. Isso merece a minha energia? Antes de entrar em uma discussão, antes de responder uma provocação, antes de se preocupar com uma opinião, antes de gastar horas pensando em algo que está fora do seu controle. Pergunte: isso merece a minha energia? Muitas vezes a resposta será não. E essa pequena escolha pode preservar sua paz.
A paz não significa ausência de problemas. Uma pessoa forte também enfrenta dificuldades. Também passa por momentos difíceis. Também sente emoções intensas. A diferença é que ela não permite que tudo tenha acesso ao seu interior. Ela escolhe o que permanece. Ela escolhe o que alimenta. Ela escolhe onde coloca sua atenção. Essa é uma das maiores formas de domínio pessoal. Imagine um guerreiro antes de uma grande batalha. Ele não entra no campo carregando tudo que encontrou pelo caminho. Ele escolhe cuidadosamente aquilo que levará consigo, porque sabe que peso desnecessário reduz sua capacidade de lutar. A vida funciona assim. Você não precisa carregar todas as opiniões, todos os problemas, todos os medos, todos os conflitos. Algumas coisas precisam ser deixadas para trás para que você consiga avançar. Talvez neste momento exista algo roubando sua energia. Uma preocupação repetitiva. Uma relação desgastante. Um hábito que enfraquece sua mente. Uma necessidade constante de aprovação. Hoje é um bom momento para observar. Pergunte a si mesmo: o que estou carregando que já deveria ter deixado ir? Essa pergunta pode abrir espaço para uma nova fase da sua vida. Porque muitas vezes a transformação não acontece quando adicionamos mais coisas. Acontece quando removemos aquilo que estava impedindo nosso crescimento. Guarde esta frase: nem toda batalha merece sua força. Nem toda pessoa merece sua energia. A partir de hoje, seja mais consciente sobre onde você coloca sua atenção. Proteja sua mente. Proteja sua paz. Proteja sua jornada. Porque uma pessoa que aprende a preservar sua energia se torna muito mais poderosa. Ela deixa de reagir a tudo e começa a direcionar sua força para aquilo que realmente importa. Se este capítulo ajudou você a perceber o valor da sua energia, fortaleça este audiobook, deixe seu like, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa aprender a proteger sua paz e escreva nos comentários: minha paz é prioridade. No próximo capítulo, vamos entrar em uma das maiores transformações que uma pessoa pode viver: transformar dor em combustível. Você descobrirá como usar dificuldades, rejeições e momentos difíceis como uma fonte de força para construir uma versão mais resistente de si mesmo. Capítulo 9. Transforme dor em combustível. Existe uma verdade que poucas pessoas querem aceitar. A dor faz parte da construção de uma pessoa forte. Não importa o caminho. Não importa o nível de sucesso. Não importa o quanto alguém pareça preparado. Toda pessoa que construiu algo significativo precisou enfrentar momentos difíceis. A diferença é que algumas pessoas permitiram que a dor as destruísse. Outras aprenderam a usar a dor como combustível. E essa escolha muda tudo. Porque a dor, por si só, não transforma ninguém. O que transforma é a maneira como você responde a ela. Talvez você já tenha vivido momentos em que sentiu que algo estava tentando quebrar você. Uma rejeição. Uma perda. Um fracasso. Uma decepção. Uma fase em que tudo parecia acontecer ao mesmo tempo. Nesses momentos, é comum perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Mas uma pessoa que desenvolve uma mente forte começa a fazer uma pergunta diferente: o que isso está tentando me ensinar? Essa mudança de pergunta muda sua posição na vida. Você deixa de ser apenas uma vítima das circunstâncias e começa a se tornar alguém que aprende com elas. Imagine um pedaço de carvão. À primeira vista, ele parece comum, sem valor, sem brilho. Mas quando passa por pressão extrema e altas temperaturas, ele se transforma em algo raro, um diamante. A pressão não criou algo que não existia. Ela revelou uma força que estava escondida. Com as pessoas acontece algo parecido. Algumas experiências difíceis revelam capacidades que você nunca imaginou possuir. Você descobre uma resistência que não sabia que tinha. Uma coragem que estava adormecida. Uma força que só apareceu porque a vida exigiu que você desenvolvesse. Mas existe uma diferença importante. Transformar dor em combustível não significa fingir que nada machuca. Pessoas fortes não são pessoas sem sentimentos. Elas sentem.
Elas choram. Elas enfrentam momentos de fraqueza. A diferença é que elas não constroem uma identidade baseada na dor. Elas não dizem, eu sou aquilo que aconteceu comigo. Elas dizem, eu sou aquilo que escolho fazer a partir do que aconteceu comigo. Essa é uma das maiores formas de poder pessoal. Muitas pessoas ficam presas ao passado. Revivem constantemente aquilo que perderam. Pensam nas injustiças. Relembram quem as machucou. Repetem mentalmente situações que já terminaram. E sem perceber, continuam entregando energia para algo que não pode mais ser mudado. O passado pode ensinar, mas não pode dirigir. Você pode olhar para trás para aprender, mas não pode permanecer olhando para trás enquanto tenta construir o futuro. Porque uma pessoa que vive presa ao que aconteceu perde a oportunidade de criar aquilo que ainda pode acontecer. Existe uma pergunta poderosa para momentos difíceis. Como essa situação pode me fortalecer? Talvez uma dificuldade tenha ensinado você a ser mais cuidadoso. Talvez uma rejeição tenha mostrado que você precisava acreditar mais em si mesmo. Talvez uma perda tenha revelado pessoas verdadeiras ao seu redor. Talvez um fracasso tenha mostrado uma habilidade que precisava ser desenvolvida. A dor sempre carrega uma mensagem. Mas é preciso maturidade para escutar. Pense em uma espada sendo criada. O metal precisa passar pelo fogo. Precisa ser moldado. Precisa ser golpeado. Se esse processo fosse interrompido no primeiro impacto, a espada nunca teria sua força final. A transformação exige pressão. Exige desconforto. Exige momentos em que parece que tudo está sendo quebrado. Mas às vezes você não está sendo destruído. Você está sendo preparado. Uma das maiores mudanças de mentalidade acontece quando você para de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar: quem eu posso me tornar depois disso? Essa pergunta devolve o controle. Porque você não escolhe todos os acontecimentos da vida, mas escolhe a pessoa que surge depois deles. E essa pessoa é construída pelas suas respostas. Muitas pessoas deixam a dor criar amargura. Elas permitem que uma experiência ruim transforme sua visão sobre tudo. Uma pessoa machucou você, então você decide nunca mais confiar. Um projeto fracassou, então você decide nunca mais tentar. Uma oportunidade foi perdida, então você decide que não nasceu para vencer. Mas essa é uma segunda derrota. A primeira foi o acontecimento. A segunda é permitir que ele defina seu futuro. Os fortes aprendem a sentir a dor sem entregar o controle a ela. Existe uma força enorme em transformar feridas em sabedoria. A pessoa que já enfrentou dificuldades desenvolve uma compreensão diferente. Ela valoriza mais. Ela reclama menos. Ela reconhece pequenas vitórias. Ela entende que nem todo problema é o fim. Algumas vezes, aquilo que parecia uma porta fechada era apenas uma mudança de direção. Mas para transformar dor em combustível, você precisa parar de alimentar aquilo que enfraquece sua mente. Pare de repetir constantemente a história da sua derrota. Comece a contar a história da sua superação. Pare de perguntar: por que comigo? Comece a perguntar: o que eu vou construir a partir disso? Pare de usar o passado como uma prisão. Use-o como uma escola. Talvez hoje você esteja passando por uma fase difícil. Talvez exista uma situação que parece pesada demais. Mas lembre-se, você já venceu momentos que um dia pensou que não conseguiria superar. Você já passou por dificuldades que pareciam impossíveis. E ainda está aqui. Isso significa que existe dentro de você uma força maior do que você imagina. Uma força que aparece quando você decide continuar. Guarde esta frase: a dor pode ser uma prisão ou uma ferramenta. A escolha está na forma como você decide usá-la. Não desperdice suas dificuldades. Aprenda com elas. Cresça através delas. Transforme cada desafio em uma oportunidade de construir uma versão mais forte de você. Porque os fortes não são aqueles que nunca caem. Os fortes são aqueles que aprendem a levantar mais conscientes, mais preparados e mais determinados. Se este capítulo trouxe uma nova visão sobre suas dificuldades,
Fortaleça este audiobook, deixe seu like, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos conteúdos, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa transformar desafios em força e escreva nos comentários: minha dor fortalece minha jornada. No próximo capítulo, vamos falar sobre algo que separa aqueles que desistem daqueles que conquistam. Entender o tempo e respeitar o processo. Você descobrirá por que grandes resultados exigem paciência, consistência e uma mente preparada para continuar mesmo quando os frutos ainda não aparecem. Capítulo 10. Você precisa entender o tempo. Existe uma das maiores ilusões que impede muitas pessoas de alcançar grandes resultados: a ilusão da velocidade. Vivemos em uma época onde tudo parece precisar acontecer imediatamente. Queremos respostas rápidas. Queremos resultados rápidos. Queremos mudanças rápidas. Mas existe uma verdade que a vida sempre ensinou: grandes construções exigem tempo. Uma pessoa que não entende o tempo acaba destruindo aquilo que poderia se tornar extraordinário. Ela desiste cedo demais. Abandona antes do resultado aparecer. Troca de caminho constantemente. Não porque o caminho estava errado, mas porque ela não teve paciência para permitir que o processo acontecesse. Observe a natureza. Uma árvore gigante não nasce em uma semana. Antes de alcançar grandes alturas, ela passa anos fortalecendo suas raízes. Durante muito tempo, quase ninguém percebe sua evolução. Para quem observa apenas a superfície, parece que nada está acontecendo. Mas existe um trabalho silencioso acontecendo todos os dias. As raízes estão crescendo. A estrutura está ficando mais forte. A preparação está acontecendo. E quando chega o momento certo, aquela árvore se torna capaz de resistir a tempestades que pequenas plantas jamais suportariam. A vida funciona da mesma forma. Muitas vezes você acredita que está parado porque ainda não vê resultados. Mas talvez esteja justamente no período em que suas raízes estão sendo construídas. Uma das maiores diferenças entre pessoas comuns e pessoas fortes está na relação com o tempo. Pessoas comuns querem recompensa antes do esforço. Querem resultados antes da preparação. Querem colher antes de plantar. Mas pessoas fortes entendem uma lei fundamental: o processo vem antes da conquista. Elas sabem que cada etapa possui uma função. O aprendizado, a experiência, os erros, as dificuldades, as tentativas. Tudo isso está preparando a pessoa para sustentar aquilo que ela deseja alcançar. Porque existe uma coisa pior do que não conquistar algo: conquistar algo grande sem estar preparado para manter. Imagine alguém recebendo uma grande responsabilidade sem possuir maturidade para lidar com ela. O resultado pode ser destrutivo. Porque crescimento externo sem crescimento interno cria desequilíbrio. Por isso, muitas vezes a vida demora não porque está negando algo a você, mas porque está preparando você para receber. A pergunta não é apenas: quando vou alcançar? A pergunta mais profunda é: quem preciso me tornar para sustentar aquilo que desejo? Essa pergunta muda completamente sua visão. Muitas pessoas abandonam seus objetivos porque comparam seu processo com o resultado de outras pessoas. Elas olham alguém que já chegou e esquecem que aquela pessoa também teve um começo. Veem a conquista, mas não veem os anos de preparação. Veem o sucesso, mas não veem os momentos de dúvida. Veem o resultado, mas não veem o silêncio onde tudo foi construído. Toda conquista possui uma parte invisível. Uma parte que ninguém aplaude. Uma parte onde a pessoa precisou continuar mesmo sem garantias. Pense em um atleta treinando para uma competição. Durante meses ele repete os mesmos movimentos. Ele treina quando está animado, mas principalmente quando não está. Ele melhora pequenos detalhes. Corrige erros. Fortalece suas fraquezas. Grande parte desse processo parece repetitivo. Parece lento. Mas é justamente essa repetição que cria excelência. A diferença entre alguém comum e alguém extraordinário muitas vezes está na capacidade de continuar fazendo o básico por tempo suficiente. Existe uma frase que muitas pessoas precisam ouvir: você não está atrasado. Você está em construção. Nem tudo que demora está dando errado.
Algumas coisas precisam de maturidade. Precisam de experiência. Precisam do momento certo. Uma fruta retirada antes da hora não possui todo o seu sabor. Da mesma forma, uma conquista alcançada antes da preparação pode não trazer a satisfação esperada. O tempo não é apenas espera. O tempo é formação. Mas entender o tempo não significa ficar parado. Essa é uma diferença fundamental. Paciência não é passividade. Esperar não significa abandonar a ação. Uma pessoa paciente continua trabalhando, continua aprendendo, continua melhorando. Ela apenas entende que resultados sólidos não aparecem de um dia para o outro. O agricultor espera a colheita, mas continua cuidando da plantação. O atleta espera a competição, mas continua treinando. O construtor espera a obra terminar, mas continua colocando tijolo por tijolo. O tempo favorece aqueles que continuam em movimento. Existe um erro que destrói muitas jornadas: parar justamente antes da transformação acontecer. Imagine alguém plantando uma semente. Durante semanas, ela rega, cuida, espera. Mas alguns dias antes da planta nascer, decide que não funcionou e abandona. Ela nunca saberá o quão perto estava. Muitas pessoas fazem isso com seus sonhos. Desistem quando estavam próximas. Abandonam quando a construção estava quase completa. Por isso, resistência é uma das maiores virtudes dos vencedores. A pergunta que você precisa fazer diante dos desafios não é: por quanto tempo ainda vou precisar esperar? Pergunte: estou me tornando uma pessoa capaz de alcançar aquilo que desejo? Porque enquanto você evoluir internamente, o resultado externo está sendo preparado. Cada livro que você lê, cada habilidade que desenvolve, cada hábito que constrói, cada dificuldade que supera, tudo isso está formando sua próxima versão. O tempo também ensina a humildade. Ele mostra que algumas coisas não podem ser forçadas. Você pode acelerar processos, pode melhorar estratégias, pode aumentar sua dedicação. Mas existem ciclos que precisam ser respeitados. Uma pessoa inteligente entende isso. Ela não luta contra o processo. Ela aprende com ele. Talvez hoje você esteja olhando para sua vida e pensando: eu já deveria estar mais longe. Mas antes de se cobrar, olhe para trás. Observe quem você era alguns anos atrás. Observe as dificuldades que enfrentou. Observe tudo aquilo que aprendeu. Você pode não estar exatamente onde deseja, mas provavelmente também não está mais onde começou. E isso já é uma vitória. Guarde esta frase: o tempo não atrasa quem está construindo. O tempo fortalece quem permanece. Continue. Mesmo que ainda não seja reconhecido. Mesmo que o resultado pareça distante. Mesmo que ninguém perceba seu esforço. As raízes continuam crescendo antes que a árvore seja admirada. A partir de hoje, respeite seu processo. Não abandone uma construção apenas porque ela ainda não está pronta. Continue trabalhando. Continue aprendendo. Continue fortalecendo sua mente. Porque quando o momento chegar, você não será apenas alguém que alcançou uma conquista. Você será alguém preparado para mantê-la. Se este capítulo ajudou você a enxergar o valor da paciência e da persistência, fortaleça este audiobook, deixe seu like, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos conteúdos, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa confiar mais no próprio processo e escreva nos comentários: eu confio no processo. No próximo capítulo, vamos revelar uma das formas mais poderosas de influência: a presença silenciosa. Você descobrirá por que algumas pessoas conseguem transmitir força e autoridade sem precisar falar alto ou provar nada para ninguém. Capítulo 11. O poder da presença silenciosa. Existem pessoas que entram em um ambiente e imediatamente são percebidas. Elas não precisam falar mais alto. Não precisam interromper conversas. Não precisam tentar impressionar ninguém. Existe algo na forma como elas se posicionam, observam e se comportam que transmite uma mensagem clara: eu sei quem eu sou. Essa é a força da presença silenciosa. Uma força que não nasce da necessidade de chamar atenção.
Nasce do domínio próprio. Porque uma pessoa insegura tenta convencer o mundo o tempo inteiro. Ela fala demais. Explica demais. Busca reconhecimento. Precisa provar valor em cada conversa. Mas uma pessoa segura não precisa anunciar sua importância. Ela carrega uma tranquilidade que vem de dentro. E essa tranquilidade comunica mais do que muitas palavras poderiam comunicar. Vivemos em uma sociedade onde muitas pessoas confundem presença com exposição. Acreditam que para serem importantes precisam estar sempre aparecendo. Precisam ter uma opinião sobre tudo. Precisam responder tudo. Precisam mostrar tudo. Mas existe uma diferença entre ser visto e ser respeitado. Ser visto é fácil. Qualquer pessoa pode chamar atenção por alguns segundos. Mas ser respeitado exige algo mais profundo: coerência, controle, autenticidade. Uma pessoa pode falar muito e ainda transmitir insegurança. Outra pode falar pouco e transmitir confiança. A diferença não está na quantidade de palavras. Está na força por trás delas. Imagine um líder em uma situação de crise. Todos estão nervosos. Todos estão falando ao mesmo tempo. Todos estão reagindo emocionalmente. Então essa pessoa entra, observa o cenário, mantém a calma e começa a tomar decisões. Porque as pessoas naturalmente olham para ela. Porque em momentos de caos, a tranquilidade se torna uma forma de autoridade. Quem controla a si mesmo transmite segurança para os outros. Esse é um dos maiores poderes da presença silenciosa. Ela mostra que você não é governado pelo ambiente. Você não precisa que tudo esteja perfeito para permanecer firme. A verdadeira presença começa com a maneira como você se enxerga. Porque aquilo que existe dentro de você sempre encontra uma forma de aparecer fora. Uma pessoa que não confia em si mesma busca constantemente sinais externos de aprovação. Ela entra em uma sala pensando: será que vão gostar de mim? Será que vão me aceitar? Será que estou sendo suficiente? Mas uma pessoa que desenvolveu força interior entra pensando: como posso contribuir? Como posso aprender? Como posso permanecer fiel aos meus valores? Perceba a diferença. Uma mente insegura está focada em receber. Uma mente forte está focada em construir. A presença silenciosa também está relacionada à capacidade de ouvir. Poucas pessoas realmente sabem ouvir. Muitas apenas esperam sua vez de falar. Enquanto alguém compartilha uma ideia, elas já estão preparando uma resposta. Mas uma pessoa com presença observa. Ela presta atenção. Ela entende antes de responder. E isso cria uma conexão poderosa. Porque pessoas gostam de quem as faz sentir compreendidas. A escuta é uma forma de inteligência. E o silêncio, quando usado corretamente, se transforma em uma ferramenta de influência. Existe uma grande diferença entre silêncio por medo e silêncio por domínio. O silêncio por medo acontece quando alguém não fala porque se sente inferior. O silêncio por domínio acontece quando alguém escolhe não falar porque não precisa. Um nasce da insegurança. O outro nasce da força. Essa diferença está na intenção. Uma pessoa dominada pelo medo pensa: tenho medo de ser julgado. Uma pessoa fortalecida pensa: minha energia é valiosa. Eu escolho onde colocá-la. Pessoas com presença forte também possuem uma característica marcante: elas não reagem impulsivamente. Elas criam espaço entre o acontecimento e a resposta. Alguém faz uma crítica. Elas observam. Alguém provoca. Elas analisam. Alguém tenta tirar sua paz. Elas permanecem no controle. Esse pequeno espaço de escolha é onde mora a verdadeira liberdade. Porque quando qualquer pessoa consegue controlar suas emoções, ela se torna menos manipulável. Pense em um rio. Um rio forte não precisa provar sua força fazendo barulho o tempo inteiro. Ele simplesmente segue seu caminho. Ele contorna obstáculos. Ele continua avançando. A força dele está na constância. Na direção. Na capacidade de continuar. Muitas pessoas confundem força com agressividade.
Mas força verdadeira é controle. É saber quando agir. É saber quando esperar. É saber quando falar. É saber quando o silêncio é a resposta mais poderosa. A presença silenciosa também aparece através da linguagem corporal. A forma como você caminha. A forma como olha. A forma como se posiciona. A forma como trata as pessoas. Tudo comunica. Antes mesmo de você dizer uma palavra, sua postura já transmite uma mensagem. Uma pessoa que acredita em si mesma não precisa fingir superioridade. Ela não precisa diminuir ninguém para se sentir grande. Ela possui uma segurança tranquila. Porque sabe que seu valor não depende de comparação. Existe uma lição importante. Você não constrói presença tentando parecer poderoso. Você constrói presença tornando-se uma pessoa forte. A aparência pode enganar por algum tempo. Mas a verdadeira presença vem da construção interna. Vem da disciplina. Vem da maturidade. Vem da capacidade de cumprir suas próprias promessas. Vem de saber que você está evoluindo, mesmo que ninguém esteja vendo. Talvez você já tenha percebido isso em algumas pessoas. Elas não precisam anunciar suas conquistas. Não precisam contar tudo o que fazem. Não precisam competir por atenção. Existe uma paz nelas. Uma estabilidade. Uma confiança silenciosa. Essa é a recompensa de quem aprende a construir primeiro por dentro. Porque quando você sabe quem é, a necessidade de provar diminui. Guarde esta frase: quem possui segurança interior não precisa implorar por reconhecimento exterior. A partir de hoje, busque desenvolver essa presença. Fale menos quando a explicação for desnecessária. Observe mais. Escute mais. Controle suas reações. Fortaleça sua identidade. Porque a pessoa que domina sua própria presença se torna alguém difícil de ignorar. Ela não precisa perseguir respeito. Ela constrói uma postura que naturalmente transmite respeito. Se este capítulo ajudou você a compreender o poder da presença e do autocontrole, fortaleça este audiobook, deixe seu like, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos conteúdos, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa desenvolver mais confiança e escreva nos comentários: minha presença fala por mim. No próximo capítulo, chegaremos ao ponto central de toda essa jornada. Você descobrirá como unir silêncio, disciplina, controle mental e força interior para finalmente vencer sem precisar pedir permissão. Capítulo 12. Vença sem pedir permissão. Chegamos ao ponto onde todas as ideias desta jornada se encontram. O silêncio, a disciplina, o controle da mente, a proteção da energia, a coragem de começar, a capacidade de transformar dor em força. Tudo isso leva a uma única conclusão: você não precisa da aprovação do mundo para construir a vida que deseja. Durante muito tempo, muitas pessoas esperam uma autorização invisível. Esperam alguém dizer: agora você está pronto. Agora você pode tentar. Agora você tem capacidade. Mas essa permissão quase nunca chega. E enquanto esperam, os anos passam. Os sonhos ficam guardados. O potencial permanece escondido. A vida continua acontecendo. Existe uma verdade que precisa ser aceita: ninguém virá entregar para você o momento perfeito. Você precisa criar esse momento através das suas escolhas. Vencer sem pedir permissão não significa ignorar todas as pessoas. Não significa agir sem pensar. Não significa acreditar que você sabe tudo. A verdadeira força não está em rejeitar o mundo. Está em não permitir que o mundo controle quem você é. Você pode ouvir conselhos. Pode aprender com pessoas experientes. Pode aceitar críticas construtivas. Mas no final, a decisão sobre sua caminhada precisa pertencer a você. Porque ninguém sentirá suas consequências mais do que você. Observe uma pessoa que construiu algo grande. Ela precisou tomar decisões que outros não entenderam. Precisou caminhar por caminhos que pareciam arriscados. Precisou continuar em momentos onde não existiam garantias. Não porque ela nunca teve dúvidas, mas porque ela decidiu que sua visão era maior do que seus medos.
Essa é uma característica comum em pessoas fortes. Elas não esperam eliminar todas as incertezas para agir. Elas aprendem a agir mesmo diante delas. Durante essa jornada, você aprendeu que o silêncio é uma ferramenta poderosa. Mas o verdadeiro significado do silêncio não é simplesmente falar menos. É ter controle suficiente para não precisar provar constantemente quem você é. Uma pessoa forte não precisa convencer todos sobre sua força. Ela constrói. Ela melhora. Ela evolui. E um dia os resultados se tornam a resposta. Porque palavras podem ser questionadas. Mas resultados são evidências. Você também aprendeu que a mente é o primeiro território que precisa ser conquistado. Antes de vencer qualquer desafio externo, você precisa vencer a batalha interna. Precisa dominar pensamentos que limitam. Controlar impulsos. Desenvolver disciplina. Escolher conscientemente onde coloca sua atenção. Porque uma pessoa que não controla propriamente acaba sendo controlada pelas circunstâncias. Mas uma pessoa que domina sua mente começa a recuperar o controle da própria vida. Também descobriu que nem toda opinião merece sua energia. Nem toda crítica merece sua resposta. Nem todo conflito merece sua presença. Existe uma maturidade em perceber que sua paz vale mais do que ter razão em todas as situações. Os fortes não vencem todas as discussões. Eles vencem a si mesmos. Eles vencem o impulso de reagir. Vencem a necessidade de aprovação. Vencem a vontade de desistir. E essa é uma das maiores vitórias que alguém pode conquistar. Agora pense em tudo aquilo que você deseja construir. O que você faria se não tivesse medo da opinião dos outros? Que decisão tomaria se soubesse que não precisa provar nada para ninguém? Qual sonho começaria se aceitasse que nunca existirá um momento totalmente perfeito? Essas perguntas revelam uma parte importante de você. Porque muitas vezes o maior obstáculo não é a falta de capacidade. É a falta de autorização interna. Você precisa permitir que sua própria evolução aconteça. Existe uma mudança de identidade que precisa acontecer. Pare de pensar, será que eu consigo? Comece a pensar, como eu vou conseguir? Pare de pensar, e se as pessoas não aprovarem? Comece a pensar, eu estou construindo algo que faz sentido para mim. Pare de pensar, preciso provar meu valor. Comece a pensar, vou deixar meu trabalho demonstrar meu valor. Essa mudança de mentalidade transforma completamente sua postura diante da vida. Imagine uma árvore no meio de uma floresta. Ela não cresce tentando ser maior que as outras árvores. Ela não olha para os lados buscando aprovação. Ela simplesmente cumpre seu processo. Suas raízes se aprofundam. Seu tronco se fortalece. Seus galhos crescem. E um dia ela se torna exatamente aquilo que estava destinada a ser. Você também possui um processo. Seu papel não é convencer todos a acreditar nele. Seu papel é cuidar dele. Mas lembre-se de algo importante: vencer não significa chegar a um lugar onde todos irão reconhecer você. Porque sempre haverá alguém que duvidará. Sempre haverá alguém que criticará. Sempre haverá alguém que não entenderá. A verdadeira vitória acontece quando você deixa de depender disso. Quando você consegue olhar para sua própria trajetória e dizer: eu continuei. Eu evoluí. Eu me tornei mais forte. Essa é uma conquista que ninguém pode tirar de você. A partir de hoje, escolha uma nova postura. Trabalhe em silêncio. Construa com disciplina. Proteja sua energia. Domine sua mente. Use suas dificuldades como combustível. Respeite seu tempo. E avance. Não porque todos acreditam em você, mas porque você decidiu acreditar na pessoa que está se tornando. Guarde esta frase: os fortes não anunciam sua chegada. Eles deixam suas conquistas revelarem quem são. Antes de encerrarmos esta jornada, faça uma reflexão. Qual parte da sua vida precisa de mais silêncio? Qual objetivo precisa de mais disciplina? Qual hábito precisa ser abandonado? Qual versão antiga de você precisa ficar para trás?
A transformação começa quando você decide assumir responsabilidade pela própria evolução. Você não controla tudo o que acontece, mas controla quem escolhe se tornar. Se este audiobook trouxe uma nova perspectiva para a sua vida, fortaleça este conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal para acompanhar mais audiobooks de desenvolvimento pessoal, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa despertar sua força interior e escreva nos comentários: "Vou vencer em silêncio". Essa frase representa uma decisão. Uma decisão de parar de buscar aprovação e começar a construir resultados. No próximo momento, vamos para o encerramento desta jornada, onde vamos reunir todos os princípios que você aprendeu e transformar conhecimento em uma decisão prática de mudança. O segredo do silêncio: como os fortes vencem sem pedir permissão. Durante esta jornada, você descobriu uma verdade que pode transformar completamente a maneira como enxerga sua vida. A verdadeira força não está em ser a pessoa mais barulhenta da sala. Não está em convencer todos ao seu redor. Não está em provar constantemente seu valor. A verdadeira força nasce quando você desenvolve controle sobre si mesmo. Quando você aprende a permanecer firme mesmo quando ninguém está aplaudindo. Quando escolhe continuar mesmo quando o resultado ainda não apareceu. Quando entende que algumas das maiores construções da vida acontecem longe dos olhos do mundo. Você aprendeu que o primeiro passo para uma vida mais forte é parar de pedir permissão. Porque enquanto você espera que alguém valide suas escolhas, entrega para outras pessoas o controle de uma vida que pertence a você. Você não precisa que todos entendam sua visão. Você não precisa que todos concordem com seus caminhos. Você precisa apenas ter clareza sobre quem deseja se tornar e coragem para seguir esse processo. Você também descobriu o verdadeiro significado do silêncio. O silêncio não é fraqueza. O silêncio é domínio. É saber que nem toda provocação merece uma resposta. Que nem toda opinião merece sua energia. Que nem todo plano precisa ser anunciado antes de ser construído. Os fortes entendem que algumas coisas precisam crescer protegidas. Assim como uma árvore fortalece suas raízes antes de mostrar seus frutos, você também precisa construir sua base antes de buscar reconhecimento. Você aprendeu que sua mente é o primeiro lugar onde uma vitória acontece. Antes de conquistar qualquer coisa fora, você precisa conquistar dentro. Precisa dominar pensamentos negativos. Controlar impulsos. Fortalecer sua disciplina. Escolher quais ideias merecem espaço dentro da sua cabeça. Porque uma mente sem direção será controlada pelas circunstâncias. Mas uma mente treinada cria novas possibilidades. Você aprendeu também que sua energia é um recurso precioso. Nem todas as batalhas merecem sua atenção. Nem todas as pessoas merecem acesso à sua paz. Nem todos os conflitos precisam da sua resposta. A maturidade está em entender que preservar sua energia não é se afastar da vida. É direcionar sua força para aquilo que realmente importa. Você descobriu que a disciplina é a ponte entre aquilo que você deseja e aquilo que você conquista. Motivação pode iniciar uma mudança. Mas é a disciplina que sustenta essa mudança quando os dias difíceis chegam. É ela que mantém você avançando quando ninguém está olhando. É ela que transforma pequenas ações repetidas em grandes resultados. Você também entendeu que a dor não precisa ser o fim da sua história. As dificuldades que você enfrentou não precisam definir quem você é. Elas podem ser ferramentas de crescimento. Podem ensinar. Podem fortalecer. Podem revelar uma versão sua que talvez ainda estivesse escondida. A pergunta não é apenas: por que isso aconteceu comigo? A pergunta mais poderosa é: o que eu vou construir a partir disso? E talvez essa seja a maior mensagem deste audiobook. Você não precisa anunciar sua transformação. Você precisa viver sua transformação. Não precisa convencer todos sobre seu potencial. Precisa desenvolver esse potencial. Não precisa correr atrás de aprovação. Precisa correr atrás da sua evolução. Porque no final, as pessoas podem ignorar suas palavras. Podem duvidar dos seus planos. Podem questionar seus passos. Mas elas não conseguem ignorar resultados. A partir de hoje, faça um compromisso consigo mesmo. Trabalhe mais do que fala.
Observe mais do que reage. Construa mais do que explica. Proteja mais do que expõe. E lembre-se, existe uma fase em toda grande conquista onde parece que nada está acontecendo. Mas muitas vezes é exatamente nesse momento que tudo está sendo construído. Quando ninguém estiver vendo, continue. Quando ninguém acreditar, continue. Quando parecer lento, continue. Porque os fortes não são aqueles que nunca enfrentam dificuldades. Os fortes são aqueles que aprendem a permanecer firmes apesar delas. Guarde esta última frase: enquanto muitos buscam reconhecimento, os fortes constroem resultados. E quando os resultados chegam, nenhuma explicação é necessária. Que este seja o início de uma nova postura. Uma postura de alguém que não depende de aplausos para continuar. De alguém que não precisa provar sua força porque já está construindo ela todos os dias. De alguém que escolheu vencer em silêncio. Se este audiobook fez sentido para você, deixe seu like, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos conteúdos de desenvolvimento pessoal, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa fortalecer a própria mente e deixe nos comentários: meu silêncio constrói minha vitória. Essa não é apenas uma frase. É um compromisso. Um compromisso de continuar evoluindo. Um compromisso de proteger sua energia. Um compromisso de dominar sua mente. Um compromisso de se tornar a pessoa que você nasceu para ser. Obrigado por acompanhar esta jornada. E nunca se esqueça, o mundo pode não perceber seus passos enquanto você constrói. Mas um dia ele perceberá os resultados que esses passos criaram. Até o próximo audiobook.